Olá, estamos começando mais um programa em discussão aqui pela sua TV Assembleia e hoje vamos conversar sobre empreendedorismo na Paraíba. Para falar sobre o assunto, a gente convidou duas especialistas nesse tema, que é a Rosário Brito e Renata Câmara, elas que são especialistas do Sebrae aqui na Paraíba. Bem-vinda ao programa, Rosário, Renata. Eu quero saber de vocês se podemos dizer que a palavra de ordem desde o início da pandemia se chama inovar. Obrigada pela oportunidade, né? Realmente, inovar, vamos dizer assim, é um verbo, né, que se tornou ordem do dia, né, nessa pandemia. Não que antes da pandemia já não fosse a ordem do dia para todo empreendedor praticar, né? A inovação é uma dos pilares, vamos dizer assim, de qualquer atividade empreendedora, seja ela dentro de uma carreira, seja ela dentro de uma empresa, né, no comando de um negócio. Mas inovar na pandemia, ele recebeu uma carga maior de responsabilidade por parte do gestor, porque ele precisou trazer para si mesmo também essa responsabilidade de inovar. E, no caso, não é só inovar no serviço dele, inovar na forma de entregar o produto, que é o que é mais visível, mas é inovar a sua mentalidade, a sua maneira de enxergar as coisas, porque diante de toda dificuldade, a tendência de qualquer ser humano é travar e não ver possibilidades de melhoria, de mudança diante das dificuldades. Então, eu acho que a inovação nesse sentido, ela trouxe realmente um grande desafio para todo empreendedor, para que ele pudesse mudar a sua mentalidade perante as dificuldades que ele vai enfrentando no dia a dia. Rosário, a gente, como eu falei agora há pouco, o verbo, né, a palavra de ordem seria inovar. Você acha que para as pessoas que são mais idosas, os empreendedores que têm acima de 60 anos, que já têm mais uma resistência à questão da internet, da formalização, será que isso trouxe mais um problema para essas pessoas dessa faixa etária de idade? Obrigada pela oportunidade. E o que nós vivenciamos, o que nós vimos agora, é que muitas pessoas, mesmo aquelas da maioridade, que são empresários, que atuam nos negócios, eles se adequaram a essa realidade da inovação. Eles estão buscando o aprendizado, a capacitação, para que eles possam sobreviver nos negócios. E eu vi também que os atendimentos remotos, o atendimento online, são bem aceitos por eles, e as novas ferramentas que eles podem utilizar para inovar nos negócios, para vender mais, eles estão tentando fazer isso, inserindo em seus negócios. Então, eles têm sobrevivido graças a essa mentalidade que eles se adequaram. Aqueles que não se adequarem a essa nova realidade, com certeza eles não conseguirão sobreviver num mercado tão competitivo como esse agora, ainda mais com essa pandemia, que as pessoas tiveram que modificar toda a estrutura, toda a infraestrutura dos seus negócios, inclusive aderindo ao remoto, ao online, às mídias digitais. Então, é muito necessário isso. E tem pessoas jovens também que eles não querem fazer um atendimento online, querem fazer um presencial. E aqueles mais idosos se adequam perfeitamente. Agora, eles têm, algumas vezes, uma dificuldade maior do aprendizado, aí recorre aos netos, aos filhos, às noras, aos genros, né? Recorre a alguém, a pessoas que capacitam, eles estão sobrevivendo muito bem nessa nova modalidade de negócio aí com essa pandemia que nós estamos vivenciando há mais de um ano. Ô, Renata, então, nesse caso, a reinvenção, até a questão também de sobrevivência, né? Então, estão intrinsecamente ligados, né? A reinvenção com a sobrevivência. Com certeza. Nós no Sebrae costumamos muito falar em entrevistas, em pesquisas, em relação à diferença do empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade, né? Não que um seja o contrário do outro, né? O empreendedorismo por oportunidade, de forma resumida, seria o empreendedor que ele estuda, ele analisa, né, o mercado, ele encontra uma lacuna, ele encontra uma oportunidade para ele ofertar um serviço ou um produto que o mercado ainda não ofereceu. Né? E o empreendedorismo por necessidade, ele é baseado muito mais naquela dificuldade. Eu fiquei desempregado,
o meu salário não dá mais para cobrir todas as minhas despesas, então eu preciso complementar a renda. E aí eu começo a empreender rapidamente. Então, assim, o risco, na verdade, que existe é quando você empreende por necessidade, é você deixar de se preparar devidamente para encarar esse negócio, né? É muito importante que haja esse preparo, mesmo que isso varie vamos dizer assim, de perfis de empreendedores. Claro que uma pessoa que esteja mais livre, sem uma família para sustentar, seja solteiro, imagine, né, uma situação de um perfil que não tem ainda um peso muito grande de responsabilidade de contas para pagar. Então, ele vai poder ter mais tempo para se dedicar a esse planejamento do que uma outra pessoa, mas para ambos os perfis é necessário se dedicar para entender o seu mercado e entender principalmente daquilo que ele desconhece até o momento, seja noções de finanças, seja noções de planejamento, seja noções de marketing, para ele poder dar o pontapé inicial com mais segurança, né? Mesmo que seja para meramente sobreviver. Sobreviver também não é fácil. Ô, Rosário, como é que o Sebrae vê, e até vocês como analista também desse segmento, qual o impacto da pandemia, principalmente nos pequenos negócios? De uma escala, se a gente for nomear de 0 a 10. O impacto da pandemia foi muito grande nos negócios. Eu creio que, assim, uma faixa de 0 a 10, 5, metade. Porque tiveram aquelas pessoas, aqueles empresários que imediatamente eles aderiram às inovações, eles aderiram a utilizar o digital. As pessoas que eram da área de segmento alimentação fora do lar, alguns já eram delivery, outros não eram, tiveram que se adequar. Aquelas pessoas que não tinham, vendiam, digamos, eu sou comerciante de artigos femininos, de roupa, então eu fui em busca de atuar no Instagram, de utilizar mídias digitais para sobreviver nesse mercado. Então, houve um crescimento muito grande da utilização das plataformas digitais para que esses empresários superassem esses momentos. E foi importante também as parcerias que eles fizeram, as novas descobertas, alguns que não pensavam nunca em colocar deliveries, eles começaram a colocar deliveries, e assim eles continuaram sobrevivendo, e houve até crescimento de alguns, e a chegada de novos negócios no mercado através do delivery, a entrega aquelas pessoas que atuam como motoboy, houve um crescimento desse tipo de serviço. Muitos terceirizaram porque ficava bem melhor para eles terceirizar o serviço, e assim eles estão conseguindo sobreviver nesse universo da pandemia com essas adequações. Inclusive, com essas, como a senhora falou, essas adequações, algumas empresas, inclusive, vão funcionar apenas agora, estritamente por delivery, porque o negócio engrenou tão certo, a questão digital, que está aí, nosso dia a dia, diz, não, será mais vantajoso financeiramente a gente apenas fornecer nesse segmento delivery, né, Renata? Também, né? Exato. A questão de você fazer uma mudança, às vezes, que você não previa ou não pretendia fazer para o digital, traz surpresas muito positivas no sentido de redução de custos, por exemplo, né? Uhum. Readaptação do seu modelo, né? Seja que você dependia da alocação de um espaço, que você não vai depender mais, né? Daquele tamanho, daquele excesso, você pode se adaptar para um modelo home office, seja porque você pode fazer um modelo híbrido, né? Ou ter funcionários e terceirizar uma outra parte de serviços. Enfim, né, realmente um processo de adaptação que traz vantagens, né? Agora, o empresário ele precisa entender o seguinte, que a depender do tipo de mercado que ele atua, ele tem que sempre estar de olho no movimento do consumidor dele. Não adianta assim, inovar e agora estar em todas as plataformas digitais, ter todas as tecnologias do mundo. Não é bem isso. Seu cliente, para que você chegue até o seu cliente alvo, você depende desse braço tecnológico, sim ou não? Porque muitos negócios pequenininhos
eles têm um elo de ligação muito forte, né, nesse presencial, né, e ele não vai poder suprimir totalmente, senão ele também vai deixar de sobreviver enquanto negócio, porque é a base daquela atividade. Enfim, então, assim, nem é aquela história, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? É preciso ver se o seu negócio se adapta àquele modelo, em que medida a ordem do dia na inovação, né? Um dos primeiros passos da inovação é o testar. Então, testa para ver se dá resultado, reavalia rápido, né? Toma decisões rápido, revê e continua o seu trajeto, né? Essa é a orientação para que ele possa não nem travar, né, com medo de errar ou de não faturar, enfim, mas que ele saia na frente, faça o teste e veja se dá resultado para poder, sim, investir mais, ampliar e etc. Recentemente, acho que eu li em algum canto, eu vi um dado que eu achei triste, que foi um dado levantado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que disse que a pandemia impactou em cheio as empreendedoras, as mulheres. Em triste dado, acho que 50% das mulheres que lideraram esse tipo as empreendedoras fecharam de vez. Já. As empreendedoras assim, tiveram esse impacto maior por conta, assim, muitas dependiam do serviço de terceiros, tinham crianças, as escolas deixaram de funcionar, as creches, o isolamento social, não podiam deixar os filhos com os avós, nem trazer pessoas para trabalhar em casa. Então, tudo isso impactou e fez com que elas tivessem que desenvolver as atividades em casa, muitas vezes, home office. E nem todas as atividades podem ser desenvolvidas home office. Então, o impacto foi esse, reduzir um pouco o número de mulheres trabalhando e a quantidade de horas também que elas dedicavam aos seus negócios. Muitas deixaram até de trabalhar por conta disso, ficaram sobrevivendo só com a renda do esposo ou da esposa, porque precisava de alguém para tomar conta, para ficar com os filhos, ou pessoas que tinham idosos em casa, ficaram sobrevivendo só com a renda do idoso. Por conta de tudo isso, o isolamento social, não poder contratar empregados, isso aí impactou negativamente, né? Isso foi um dado que foi levantado pelo SEBRAE. Em contrapartida, agora foi uma pesquisa muito positiva, é que a pandemia que fez o Brasil bater recorde em questão de mês de novos empreendedores. Isso é um reflexo do home office, Renata? Em parte, sim, né? Eu acho que, na verdade, ele é reflexo do contexto mesmo econômico que a gente está vivendo, impactado pela pandemia, né? Acho que agora, nesses últimos 3 meses, primeiro trimestre do ano, só para vocês terem uma ideia, agora na Paraíba foram mais de 7.000 novas formalizações nessa categoria. Primeiro porque ela é sempre a melhor modelo vamos dizer assim, legal, constituído, para você começar um negócio com menos ônus do ponto de vista de impostos e com um mínimo de cobertura previdenciária e de auxílios, né, que o INSS começa a cobrir a partir do momento que você regulariza aí a sua formaliza a sua empresa, né? A Rosário é expert aí no processo de atendimento de mês nesse sentido. E, claro, que o contexto econômico favoreceu à medida que houve também muito desemprego, né? Nesse período houve muita... Então, assim, houve um empurrão de muita gente para esse mercado autônomo, né? Ou seja, buscar saídas para que pudesse repor uma renda que foi perdida de forma brusca aí pela pandemia. Verdade. Renata e Rosário, eu vou chamar agora um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, porque o papo está muito gostoso. É bom falar de empreendedorismo e agora no próximo bloco a gente vai falar como ajudar quem está abrindo um negocinho aí a alavancar mesmo durante a pandemia. Se tiver um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.